Boa tarde, pessoal. Agora é uma questão da Universidade Federal do Amazonas, UFAM, sobre um assunto extremamente espinhoso da língua portuguesa, que são as classes gramaticais desempenhadas pela palavrinha que. Vocês, em algum momento da vida, já devem ter visto que o que serve para várias coisas dentro da nossa língua. Ou seja, o que pode ser mais de 10 classes gramaticais diferentes. Ou seja, o que ele pode ser mais de 10 coisas diferentes dentro de uma frase. Então, como é que a gente vai saber isso? Analisando friamente uma frase em que o que esteja inserido. Então, essa questão da UFAM, ela é de nível difícil, de nível elevado, mas nada que um pouquinho de explicação faça vocês mudarem de ideia ou perceberem que, meu Deus do céu, o que é um bicho de 7 cabeças? Vamos lá então. Pram, trocando de câmera. Pumba! UFAM. Assinale o item em que a palavra que desempenha a função de advérbio. Esse enunciado aí já tem um certo errinho, né? Porque advérbio não é função, né? A função que o advérbio atua na frase é o adjunto adverbial. Eu reformularia este enunciado, porque eu sou muito chato, né? Mas gramática é assunto sério e gramática é uma coisa que os gregos nos ofertaram há mais de 2000 anos, então a gente tem de ter respeito por ela, né? Então ali, ó, então tá pedindo essa questão a alternativa na qual o que tem função de advérbio. Uma dica de vida para vocês. O que só é advérbio em um único caso. Quando ele está ao lado de um adjetivo. Aí ele se torna um tal de advérbio de intensidade. Lembram o que é o advérbio de intensidade? São aquelas palavras acessórias que se apoiam em um verbo, em um adjetivo ou em um outro advérbio para dar uma intensificada no sentido dessas três classes gramaticais que eu falei. Exemplo para ficar claro. Quando tu estás no momento de romance e aí tu dizes: teus olhos são tão lindos. A gente tem a qualidade, tem o adjetivo lindos, né? Só que esse adjetivo foi intensificado por alguma outra palavra, que é qual? O tão. Então, esse tão aí é o tal advérbio de intensidade, que é aquele que deixa mais forte o sentido de uma palavra que vem depois dele. Os advérbios de intensidade, então, eles têm uma característica que destoa dos outros tipos de advérbio, que é o quê? Eles são mais ou menos fixos dentro da frase. Por quê? Porque os outros advérbios, eles têm uma certa liberdade na frase, né? Eles podem ir de um lado para o outro sem problema algum. Já os de intensidade, que são o tão, tanto, pouco, muito, demais, eles ficam fixos antes do adjetivo a que eles se ligam, né? Mas quando eles vêm dando uma intensidade para um verbo, eles vêm depois do verbo. Por exemplo, ele come pouco. Esse pouco ele é um advérbio de intensidade. Por quê? Porque está intensificando, nesse caso para baixo, uma ação verbal que é o ato de comer, né? Ou ele come muito. Vocês veem então que quando é verbo, o advérbio de intensidade fica depois. Mas quando é adjetivo, ele fica antes. Por exemplo, ela tem ela é muito inteligente.
Esse muito é um advérbio de intensidade e vem antes do adjetivo inteligente. Então, né, há advérbios de intensidade quando intensificam o sentido de um adjetivo, seja para mais ou para menos, vem sempre antes do adjetivo. Então, o que? Quando ele é um advérbio de intensidade, ele sempre tem que vir antes do adjetivo e também tem que ter sentido de tão, de muito. Então vamos analisar ali as frases que a Universidade Federal do Amazonas colocou. Vamos lá. Primeira frase. Qual a função desse que ali? Que fizeste dos meus livros? O que ali, ele completa o sentido do verbo fizeste, porque quem faz algo para alguém. Então, fizeste o que dos meus livros. Então, o que ali, ele tem a característica de um substantivo que está completando o sentido do verbo fizeste. Então, não é essa alternativa, né, na qual o que tem função de advérbio, porque ali ele vai ter função de objeto direto e tem a feição de um substantivo. Por quê? Porque ele vai ter sentido de algo, de de alguma coisa. Fizeste alguma coisa dos meus livros. Então esse que aqui completa o sentido do verbo fizeste. Portanto, não é advérbio, porque os advérbios são o quê? Palavras acessórias na frase, que podem ser retiradas sem prejuízo total de sentido. Agora a outra ali, Que bom, que bonitos olhos tens. Ali, então, o que ele tá antes de uma qualidade. Olha, tá vendo o que eu falei ali? Então, ali ele tem sentido de tão bonitos olhos tens. Então, é essa a alternativa em que o que tem sentido de advérbio. Então, essa aqui é a alternativa que deve marcar aquele estudante inteligente. O que ali tem sentido de advérbio por isso, porque está intensificando uma qualidade. É o único caso, né, no qual o que é um advérbio, quando ele vem antes de um adjetivo, porque ele tem sentido de muito, tanto, tão. Agora a outra ali, que troféu te falta? Né? Ali o que, ele é um pronome interrogativo. Tem sentido de qual? Qual troféu te falta? Né? Que és muito feliz, eu bem o sei. Esse que aí é um dos mais difíceis. Por quê? Porque é uma conjunção integrante. Ai, que é isso, meu Deus? A conjunção integrante é aquele caso, né, no qual o que não tem sentido de nada. Ele só tem uma única função, que é ligar duas orações, duas frases com verbo. Né? Essa frase na ordem normal, ou seja, na ordem direta, que é a ordem mais comum das frases na nossa língua, seria assim, Eu bem sei que és muito feliz. Então esse que ali, ele só está introduzindo uma oração que serve de complemento para o verbo da oração principal. Eu bem sei, porque quem sabe, sabe algo. Então toda essa frase aqui, ela completa o sentido do verbo dessa oração aqui. Então esse que, quando faz esse tipo de ligação de uma oração principal com a sua subordinada, ele se chama conjunção integrante. Quase que você acerta tudo. Esse que aí, ele é aquele caso que é chamado de partícula expletiva ou de realce, que é o que é desnecessário, que é o que serve tão somente para dar um tempero na frase. Por quê? Tira o quê?
quase você acerta tudo. A frase continua a mesma coisa. Esse que ali, ele tá meio que de intruso. Ele é o quê? Uma forma popular, né? Ele é uma forma coloquial, né? Mas ele não tem função alguma ali. Então, o que quando não tem função alguma, ele é uma partícula de realce. Então, nós vimos nesse exercício 5 possibilidades de função do que. Mas o que ele pode ser vários outros tipos de conjunção. Naquele caso ali, né, da conjunção integrante, é o único caso, né, no qual o que, sendo uma conjunção, ele não tem sentido algum. Ele é esvaziado de sentido. Ele tem tão somente função relacional, ou seja, de ligação entre duas frases. Tranquilo? Beijo, e essa é uma questão difícil mesmo, hein? Pauleira. Eu prometo fazer uma live, mas tem que ser no Facebook, porque o Instagram ainda não permite, né, o uso de um software que eu mexo, em que eu mexo, que é para compartilhar a tela do computador. Mas eu vou marcar uma live no Facebook sobre todas as funções do que. Para que serve o que em todas as possibilidades da nossa língua, tá bom? Beijo.